Fala, meus amigos! No vídeo de hoje vamos falar de alguns papéis aqui. Estou aqui com o Rodrigo, ele é um analista gráfico da RCO e eu vou trocar uma ideia aqui com ele de algumas operações, o que eu faria com opções de acordo com a análise gráfica dele. Eu sei que você vai gostar, então fica aí com a gente. Antes de começar o bate-papo, já deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente e fica aí até o final. O último papel é o melhor, então vamos lá. Então, vamos lá. Fala, pessoal, a gente está aqui com um cenário de guerra, né? A gente estava falando até antes de chegar aqui no call. Rodrigo, ele chegou, me abordou ali, falou, "Cara, o que a gente pode ganhar dinheiro, tentar buscar alguma operação se a guerra terminar?" Porque já teve boatos aí que a guerra pode acabar e o mercado animou, né? Foi até forte o movimento do mercado. E a gente começou a pensar sobre algumas operações que a gente pode se beneficiar com esse fim de guerra que pode acontecer. E aí a gente pensou, o que pode acontecer, né? A gente tem um cenário que se estressou muito, foi curvas de DI, curva de juros futuros, se estressaram muito por conta desse cenário de guerra. E se isso realmente se terminar, o Strait de Hormuz for liberado lá bonitinho, a gente vai ter um arrefecimento de toda a precificação que ocorreu, certo? Sim. Então, papéis que sofreram em relação à taxa de juros futuros, que é o que eu estou falando, não é taxa Selic, são coisas diferentes, a gente pode ter, então, uma perspectiva de tentar encontrar oportunidades nesse curto prazo. Então, a gente veio com essa ideia aqui agora de trazer alguns papéis que são sensíveis a esse movimento. Então, se você também acredita que a guerra pode acabar, né, que pode ter um término, a gente consegue montar alguma operação com isso, né? Sim. Então, esse é o intuito aqui do nosso call de hoje. A mineração de alguns papéis para você já ter o meio caminho andado aí para fazer as operações. Por exemplo, esse aqui é o gráfico que eu estou mostrando para vocês, é o gráfico de Motiva, né, que era a antiga CCRO, para quem conhece a CCR, né, que é a linha 4 do metrô aqui de São Paulo, né, tem vários pedágios aí, posto de pedágio, concessionária, é uma concessionária. Então, assim, é uma empresa bem conhecida no mercado de muito tempo, só mudou o nome para Motiva agora, recentemente. Então, a empresa que ela estava trabalhando muito nessa região, né, pessoal, dessa linha que eu coloquei aqui, eu vou até tirar esse aqui que está atrapalhando um pouquinho, mas essa linha aqui, ó, que eu estou colocando, que era a região dos 13,80, 13,70, por isso ficou batendo lá em 2023, 2024, bateu 3 vezes, 2025 tentou romper, não conseguiu, e agora a gente começa aí, depois no final de 25 começou a romper e ir embora, né, então a gente tem aí um cenário que mudou do cenário lateral, né, que era isso aqui, fazer esse movimento de McDonald's aqui lateralizando, e aí ele rompe para cima. O que acontece aqui? Ele tem um pivô de alta, um rompimento de longo prazo, o que destrava o papel, né? Nossa ideia é essa. Então o papel entra aqui, ó, em um canal de alta. Tá vendo aqui? Ficou claro, né? Um canalzinho de alta aqui no curto prazo. Esse canal começou aqui, ó, no início, foi em julho do ano passado. Fez pullback, fez pullback, fez pullback e tá engatilhado para continuar. Então a gente tem um cenário aqui de um papel que é muito sensível a juros porque ele é alavancado, né? Ele utiliza muito. Quando é alavancado, a gente fala que tem dívida, né? É um papel endividado que faz parte do contexto do segmento, tá? Então, o segmento do papel, eles operam alavancados, é assim que funciona, é assim que eles ganham dinheiro, tá? Então, a gente tem aqui agora, o que a gente tem lá atrás? A gente tem um topo aqui em 17,5, que ele tocou recentemente aqui, ó. Então, o movimento é de zigue-zague, ele toca topo e depois rompe topo, toca topo, rompe topo, toca topo, rompe topo, e a gente tem agora o último topo para ser rompido. Esse movimento acontecendo dos juros pode beneficiar o papel nesse curto prazo e romper esse topo 17,5 e continuar uma alta mais forte dentro de um canal de alta. Então a gente está esperando do papel aqui, ele continue subindo, rompa esses 17 e busque na região lá dos 21 com R$ 22. Perfeito. Coloca só o código do ativo aqui atrás, Rodrigo, que agora que eu percebi que tá sem. Para quem pega o vídeo da metade, fica perdido e não sabe qual é o código. Esse daqui é o Motiva, né? Motive 3, que era a antiga CCR, ó. Então a gente está com esse call, o Igor, nesse. Tá, o que a gente pode fazer? Quando a gente tem um papel
com essa perspectiva de romper e seguir um alvo acima dos patamares anteriores, a gente tem duas opções, né? A gente quer se posicionar no papel, mas para a gente se posicionar no papel sem comprar o papel, a gente faz um financiamento de uma call, porque a call, basicamente, você se posiciona sem precisar comprar. Você compra o direito de comprar um ativo lá na frente. Então, você compra um bilhete para comprar aquele ativo no valor que você acha justo, só vai pagar por ele lá na frente. Então, você pode fazer a venda de uma put com a compra de uma call. Como ponto de entrada seria o rompimento disso aqui, né, Rodrigo? 17,54, mais ou menos? Não, acho que isso aí nem é ponto de entrada. Esse é o ponto que eu estou falando, que é o ponto que pode surpreender o mercado. A gente está dentro dessa tendência que já está esse canal de alta. Eu acredito que ele vai romper esse topo. Perfeito. Por conta do cenário de juros que pode arrefecer e ainda tem a taxa Selic que pode vir a cair durante o ano. Então, se a gente pode, o que a gente tem que fazer nesse caso, Igor? Uma dica, tá? Alongar mais se for fazer uma opção, não é para um mês. Sim. Porque você precisa da taxa Selic também colaborar, ter reunião de Copom, tudo isso vai criar preço nesse ativo. Perfeito. Você pode fazer a venda de put um pouco mais longa junto com a compra de call ou tentar otimizar. Quando você faz a venda de put mais curta, o prêmio é menor. Mas se valer a pena você fazer ela mais curta e comprar uma call mais longa, é o melhor dos mundos você fazer a venda curta e a compra longa. Olhando a ferramenta lá de opções, deixa eu abrir aqui o módulo de opções do mesmo ativo, a gente tem aqui a R$14 a venda de put e a compra ali mais ou menos em R$16,94, né? Vamos abrir aqui o vencimento, esse que está muito curto, aqui por 30 dias. A liquidez ela não é muito boa, aqui a volatilidade histórica está 35 e a implícita está 42, mas dá para a gente fazer uns testes aqui, tá? Os valores estão congelados porque o mercado está fechado, mas a gente tem aqui uma média do preço teórico, então seria aqui a venda de put mais ou menos. Estou fazendo para o próximo vencimento, tá? Mas poderia fazer para um vencimento mais distante, vou fazer para esse exemplo aqui. Então a gente pode vender aqui, ó. O teórico estaria em 9 centavos. É um valor baixo, mas dá para se posicionar. Então venderia aqui a put nesses 14,01. Lembrando que eu sempre reforço para vocês, como eu não sou analista, isso não é uma recomendação, mas está aqui o analista do lado que faz a gente ter um pouco mais de liberdade para falar. Não tem strike aberto. Aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir strike através da mesa, a gente abre e opera no dia seguinte, a gente deixa todos os strikes abertos que a gente deseja operar e tenta fazer os testes no dia seguinte. Então, seria a venda ali e a compra para cá. Tá? Seria uma compra um pouco mais cara. Mas aí, só para te atrapalhar aqui, mas acho que vale a pena, a gente está também sendo muito conservador nessa operação. Volta no gráfico para a gente ver o negócio. Vamos lá. Por exemplo, a gente não precisaria colocar em 14 essa operação, concorda? Se eu tenho a vontade de comprar o papel e ele tem um cenário altista, né? Eu acho que a gente consegue comprar perto dos R$15. Pronto, exatamente. Eu tenho a obrigação de comprar 15, é isso que você está falando, não é? Sim. Então eu vendo uma put no 15 e tento comprar de call. Por quê? Porque se eu vendo num preço melhor, eu consigo receber mais dinheiro, sim, né? Sim. Eu acho que a gente podia mudar essa simulação para a gente achar um preço que aqui também é suporte, né? Sim, é um suporte. Está dentro do canal, tem um risco maior, mas sim, é possível. Então a gente traria... Como ficaria 15? Traria para cá para o 15 aqui, 27 centavos ali? Aqui, ó. Seria 27 centavos. Melhora então, bem, né? daria mais ou menos 1 para 1 aqui, né? Daria mais ou menos 1 para 1. Seria um posicionamento legal. Nesse exemplo aqui, você estaria pagando R$5, mas se você testar os preços, muitas vezes sai no 0 a 0. O gráfico de payoff é esse aqui, ó. Vou abrir para vocês entenderem. O ativo objeto está aqui no meio desse platô. Está negativo aqui porque é exatamente R$5 que está precificando, o profit está precificando. O ativo começa a ganhar, começa a entrar na rampa de ganho aqui a partir do strike da call comprada. Perfeito? E essa é a primeira operação. Legal, muito legal essa primeira operação aí. Eu achei uns 15 suficiente, sabe? Porque é um papel que a gente entende que tem até drives aí para os juros para os próximos anos, não é só para esse ano, né? Então, assim, são coisas que, se ele comprar o papel, não vai ser ruim ter esse ativo na carteira. A minha sugestão para vocês, vá testando os vencimentos e testando também os valores ali dos strikes para pegar uma relação legal. Esse aqui, vamos falar um pouquinho de outro também que é muito sensível e é no mesmo setor, tá? Não é à toa, né? Porque eu já comentei, são um setor que opera alavancado, como o setor de construção civil também, outro setor que opera alavancado. Então é uma característica, dificilmente você vê essas empresas entregando dividendos ou tendo caixa, né? Elas usam caixa para operar, né? Então aqui a gente tem esse papel conhecidíssimo, EcoRodovias, também tem a ver, né, com concessionária, com, né, várias praças de pedágio.
Então o nome já fala eco-rodovia. Vocês devem ter passado em avenidas aí e visto esse nome em algum lugar, né? É um papel que chama atenção pela queda. A queda foi muito forte, né? É uma queda que a gente até já fez uma operação, né? Esses dias, a gente pensando aqui, a gente recomendou para alguns clientes uma operação também. Mas assim, aqui o que eu vejo? Cadê aquele... Tira essa mãozinha aqui para eu poder mostrar essa queda. 36% de queda, cara, muito forte, e aconteceu desde quando? Desde 26 de janeiro. Então, praticamente aí, poucas semanas a gente viu uma queda. Esse aqui é gráfico semanal, tá? Uma semana cada candle aí para ficar mais fácil. Então a gente tem aí em 35 dias uma queda expressiva de 37%, e não só isso. Vocês conseguem enxergar que aqui é um suporte? Topo, né? Aqui caiu, foi embora, rompeu o topo, pullback na onde que era o suporte, foi embora. Quando voltar aqui, ó, é suporte de novo. Então essa linha aqui é uma linha importante para o papel. Ele volta e já começa a respirar, que a gente teve esses 2 dias de juros aliviando um pouco, né? Já começa a aliviar o papel. O papel chegou a subir hoje mais de 10%, fechou com 6,60 de alta. A gente já vinha cantando essa bola, né? Que esse papel estava descontado nessa região de preço. Então, mas, Rodrigo, mas subiu muito. Não, não subiu muito, porque se a gente pegar aqui, por exemplo, e projetar, onde que seria projetar? Não, quero fazer uma retração, deixa eu tirar isso aqui. Para entender a primeira parcial, né? Eu quero ver onde seriam os próximos alvos desse ativo se ele volta a subir, que é o que já está acontecendo. Então, o próximo objetivo do papel está aqui, 8,60, 9,60 e 10,10, e o último, que é o que eu acredito que o papel pode tocar, nos 10,50, 10,60. Então, eu acho que tem um gap aqui antes, em 10,40, então eu vou trabalhar entre 10,50, 10,60, não vou exigir mais que isso, porque aqui tem muita resistência, né? Sim, Tem bastante resistência. Suporte aqui, né? É uma resistência. Quando vem de baixo para cima, a gente chama de resistência. É um suporte Então, anterior. Então, a gente tem dos 10 aos 10,40 uma região de alvo, né, de preço. E eu trabalharia aqui, se eu fosse realmente fazer para mim, eu trabalharia essa região do gap, tem um gap aberto aqui, como alvo. Mesmo sabendo que poderia chegar nos 10,60, sendo conservador os 10,35, 10,40. Perfeito. Aí eu não sei, vamos ver como tem de upside até lá, 15%. Se a gente for aonde eu acho que pode chegar, 18%. Acho que aqui nesse 18 e 20 ele não deve passar. Mas é um upside interessante para um curto prazo aí, que a gente já viu um papel que está amassado. E papel cai muito forte, costuma voltar também numa intensidade muito maior. Sim. Então, às vezes, não precisa nem de muito tempo para você ganhar dinheiro nessa operação. E essa é uma dica que a gente dá hoje. E assim, a gente vê o volume também chamando a atenção. O volume vem aumentando agora com essa alta recente do papel, o que mostra que tem um interesse aí dos players querendo comprar também. Legal. As operações que você pode fazer nesse caso, toda operação ela é otimizada por um tempo específico. A curva de desvalorização das opções ela começa a acontecer ali entre 20 e 15 dias perto do vencimento. Isso é algo que a gente só aprende na prática quando a gente opera. Se a volatilidade não mover nesse meio tempo, durante esse período, essa é a curva que acontece, tá? De desvalorização. Então, como o alvo aí é até curto, né? Ele vai daqui até na primeira parcial aqui no 10 reais, não, vamos arredondar para 10 reais aqui para a gente ser um pouquinho mais conservador nos números. Seria essa primeira linha aqui, ó. O ideal é que o próximo vencimento fosse nesse intervalo de 20 a 15 dias e a gente fizesse uma trava. Porque a trava, o que acontece? Você não precisa esperar passar muito da call comprada, porque o nosso ponto de equilíbrio ele é antecipado. Antecipado porque são 2 operações. E por que o vencimento? Por que eu digo que o vencimento mais curto é melhor? Porque a trava, quanto mais próximo do vencimento, há essa degradação. Uma coisa é você negociar as opções de uma trava, outra coisa é você negociar o ativo objeto depois do exercício. Ou seja, é uma outra história um pouco mais complexa, mas trazendo para cá para vocês olharem qual seria a operação, seria acima de R$ 9,00 e abaixo aqui de R$ 10,37. Então seria algo mais ou menos assim. Tem que ver aqui se tem liquidez legal. O próximo vencimento é para 30 dias, o ideal é que fosse 20 dias aqui. Menos, né? Menos, exatamente. Acho que pode até dar uma escorregadinha para ficar melhor, né? Se a gente montar a trava e o papel segurar um pouquinho, é bom, porque assim, ele não passa muito, você não fica preso, porque o negócio da trava é que se entrar muito pro teu lucro máximo e depois o papel recuar, você perde um pouco.
da lucratividade, entendeu? O ideal é que suba e você Tenha já tempo e alta cadenciada. é o time certo para a operação certa. Tem o de 12 dias aqui, né? Mas eu não faria, que o próximo vencimento tá muito É um próximo. papel rápido, cara. Às vezes pode dar Uhum, certo, né? Mas é o que você falou, eu por experiência não faria, uhum. mas eu acho que tem cliente que tem perfil para fazer esse Para mais 12 dias. curto. É, É, assim, tem, é all-in, né? Ou vai ou racha, porque não tem tempo. tem operação que a gente faz que eu já fiz aqui para 4 dias, deu certo. Só que assim, a degradação é super É rápida. muito rápido, né? Vai perdendo prêmio muito rápido. E assim, pessoal, isso é um papel rápido, tá? Ele é um papel que hoje chegou a subir 10 em um dia. Se amanhã ou depois ele sobe mais 10, você já ganhou bem na operação, né? Então, assim, Uhum. não precisa de muito tempo. Eu acho que dá para arriscar até de 12 dias aí, mas assim, é risco mais alto, né? Então a gente tem duas opções de trava. A gente pode fazer uma trava crédito ou uma trava débito. A trava de alta, que é o cenário do papel, a gente fazendo ela com put, fica uma trava crédito. E fazendo com call, ela é uma trava débito. Qual a grande diferença? É que uma você já tem um valor travado ali, que você vai ganhar, e é um valor, inclusive, reduzido para o teu risco. E a débito você paga, e se chegar no teu ponto de equilíbrio, o valor é bem melhor do que a trava crédito. Como é que você faz uma trava débito? Você compra uma call mais próximo da linha do dinheiro e faz uma venda de uma call mais distante. Essa relação entre a compra de call e a venda de call tem que ser uma relação interessante, porque aqui está o seu risco da trava. Se você comprasse só essa call aqui, ó, a 44 centavos, né? Mais ou menos esse valor que estava saindo aqui, ó. Na verdade, preço teórico 32. A 9,34. Vamos tirar essa aqui. Ó, o seu ponto de equilíbrio seria 9,78, ou seja, você só estaria ganhando acima de 9,78. Mas quando a gente combina com uma venda, o nosso preço cai. Só que aqui está puxando os valores muito loucos aqui, né? Porque o mercado está fechado. Mas se de repente eu colocar um valor melhor, ele muda. Tá um pouco difícil esse exemplo aqui porque o mercado não está ajudando a É, não gente. tem book agora. Mas se tivesse uma venda, o nosso ponto de equilíbrio naturalmente cai, porque a gente está recebendo com a perna vendida. E onde é que ele fica? Aqui, ó, exatamente no meio aqui, ó, 9,71, que é esse preço aqui, ó, 9,70. Então você antecipa a sua rampa de ganho, mas também você cria esse platô que é o teu lucro máximo. Então muito cuidado quando você montar a trava, mas é a possibilidade e é o que eu faria nessa operação se tivesse ali 20 dias, 15 dias para o final do exercício. Bom, agora eu vou passar o melhor, né? Que você falou que o último era o melhor papel. Vamos lá, Vamos também lá? estou curioso. Vamos ver? Ela não tá aqui em cima, eu não quis colocar aqui para o pessoal já não saber quem é, qual que é outro papel, porque esses dois já estavam aqui, né? Agora o terceiro eu vou ter que adicionar agora. Pessoal, o papel está chamando bastante atenção aqui, tanto da parte técnica quanto da parte fundamentalista, então o preço parece que está bem atrativo nesse curto prazo. Já tem aqui uns riscos do Igor aqui, né? Posso pagar? Pode, Posso pode. pagar aqui. Hoje um cliente perguntou, ele falou assim, nunca ouviu falar de direcional. É uma construtora que está muito na região norte, ali, nordeste, né? Muito para lá, né? Pelo que eu conversei com o Luiz, que acompanha bem de perto o papel, ele fica, a maior parte da operação dele está em Minas Gerais. Mas é um papel, tecnicamente falando, ele tem esse suporte aqui atrás, lá de julho de 25, vocês conseguem olhar em casa, ele rompe, testa como suporte, depois que rompe uma resistência, vira suporte, vai embora, testa de novo, vira suporte, suporte, testado novamente, vai embora, bateu em topo anterior, de novo onde a gente está, em suporte. O que era para me ter feito aqui? Compra. O que era para me ter feito aqui? Compra. O que era para me ter feito aqui? Eu vou ficar olhando, preciso comprar, né? Sim. Então a gente tem aqui uma região onde começa a entrar um volume forte na compra, região de fundo. Esse fundo vem lá de setembro, agosto de 2025. Foi testado aqui em outubro. Depois foi testado agora em janeiro. E mesmo de janeiro para cá, ele chegou a subir 30% e já voltou para o mesmo ponto. E a gente está falando em 1º de abril, né? Então, assim, o papel é muito volátil e tem espaço para voltar para esse topo aqui. Então, esse é um papel, Igor, que de todos que a gente falou até agora, é o que mais me chama a atenção graficamente. É um papel que a gente está muito alinhado para uma alta aí. Talvez para a gente poder pegar uma rentabilidade mais alta desse ativo, a gente joga isso aqui para pelo menos 2 meses e meio, seria um tempo para dar tempo desse ativo voltar.
porque eu acho que ele vem tocar de novo essa região aqui de R$ 16. Sim. Tá? E o papel tem bastante suporte aqui nesses 12,80, 12,50. Então, mesmo que ele caia um pouco aqui, ele vai se arrumar para tentar chegar lá. Então, a gente está com esse viés mais altista para o papel. Já começou a andar ontem, né? Ontem deu o primeiro sinal de alta, hoje já começou a andar, mas hoje subiu 2%. Dá para comprar ainda, não está caro. Né? E a gente está falando de 13,50 para chegar em topo, tá 23%. Ah, não, mas eu quero só 20, tá bom, 20 também. É um papel Tá que vai legal. pegar impulso também, não só com os juros, né? Mas com essa fomentação do governo para... O que aconteceu recentemente? Bom você ter falado isso. O governo ele está liberando uma faixa maior do Minha Casa Minha Vida, que pega muito um público de Minas, porque o público de Minas ele é um público que tem uma renda média. Ele pega toda essa. E o que eu quero dizer renda média? Paulista tem uma renda maior. O pessoal da Paulista, o pessoal que é de Brasília, tem uma renda bem maior do que dos outros capitais. Nordeste tem uma renda menor do que a renda Sim, de Minas. você Então ela fica na média das médias da renda. você Então, se engloba ali nas regras, e né? aí as regras acabaram pegando e a fatia que ela atua. Boa. Então, assim, ajudou mais o papel, se dizer assim. Mas saiu agora, né? Não teve ainda efeito preço, mas para a perspectiva dos analistas foi bom essa nova regra aí. Acho que até R$ 13.000 agora está dentro do Minha Casa Minha Vida, uma renda familiar. Boa. Então abraça praticamente o público inteiro de Minas Gerais. E ela está bem focada lá. Legal. Aqui não tem muito segredo. Eu não preciso nem abrir o módulo de opções para falar para vocês. Por quê? É um papel que você tem prêmio menor, e o prêmio é menor para venda, também um prêmio menor para comprar. Tá? Então você compra barato essa call. Deixa eu abrir aqui para 30 dias. Ó, observe aqui, ó, 44 centavos numa call para 11%. 11% estaria em R$ 15. Eu estaria abaixo ali do 16. Lembrando que quando você compra uma call, é legal que você compre para o ativo objeto, o preço do ativo objeto ultrapassar seu strike, mas não precisa. Porque se você compra ela barata e o ativo objeto chega próximo do preço da tua call, não precisa ultrapassar, você tem o extrínseco. Então o extrínseco te dá uma lucratividade nessa call muito interessante. Inclusive, depois que o preço do ativo objeto passa do nosso strike, a gente só vai ter o intrínseco. E o intrínseco ele já está precificado, porque o mercado já sabe que teu strike é X e o valor do ativo é X. Então aquele valor ali não vai mudar muito. Não vai ter mais um ganho exponencial. O exponencial está no extrínseco. Então aí, o que eu faria? Como tem um prêmio muito baixo para venda de put, e é um ativo que é legal para pôr na carteira, mas a gente pode comprar uma call para especular essa alta aí, eu faria uma venda de put em um outro ativo, que inclusive a gente fez uma operação na OTM muito parecida com essa, esses dias. Foi. A gente, eu acho que vendeu put em VEG e comprou call de direcional. Então a gente escolhe um ativo bom, com alta volatilidade, vende put, pega esse prêmio e compra call desses ativos assim que estão nessas classes de upside interessante nesse intervalo de tempo. Aí você ganha nas duas pontas, uma vai virar pó e a outra vai valorizar. Esse é o trade dessa operação. Qual é o intervalo, qual é o tempo, qual é o vencimento? Sempre a venda um pouco mais curta, que é que ela vire pó mais rápido, e a compra mais longa que você puder. Agora existe essa questão. Tem uma zona de resistência muito forte em R$16,88 e R$17. Então, não tão longa para você não sentir o preço da opção mudar. Porque se ela for muito longa, você não vem mudar. Não tem a sensibilidade, né? Não tem a sensibilidade, também não tão curta para não dar tempo de papel se É movimentar. legal pegar no meio desse amplitude. Pega o gráfico, essa amplitude que a gente está ali na tela, vê onde mais ou menos o meio, que eu já até passei aqui mais ou menos o mouse, tá 14,60. Aí é legal você fazer uma vendinha aqui, porque rapidinho ela pode até entrar no dinheiro, ficar melhor ainda, né? Porque se ela for rápido, você consegue. Mas eu acho que dos 15 para baixo é onde que eu montaria. Sim, lembrando que aqui ó, é uma semana cada candle, né? Então, não uma, duas, três. Se bem que aqui foi uma semana de queda, né? Muito rápido. É que foi acelerado. Caiu bastante. Então, seria uma, duas, três, quatro, 5 semanas. 40 dias de vencimento seria legal. Você pega meio que se a gente o olhar máximo. desse lado aqui, ó, esse movimento foi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Ele 40 tem dias. uma simetria, você percebe? 5 semanas ele cai, 5 semanas ele sobe. Tá E tá caindo mais rápido do que sobe. Então, legal que suba assim, você escolhe 45 dias, você vai comprar uma call não tão barata quanto para 30 dias, mas você vai dar um intervalo bom para o ativo se movimentar. Aí você captura essa alta.
Só para mostrar para vocês aqui com relação ao preço, tá? Como é que a gente sabe que essa opção está sendo negociada num valor não inflacionado? A volatilidade histórica está 44,85. O que é isso? Que historicamente essa volatilidade ficou nesses patamares. Hoje está em 48,71. Não é muito distante do que historicamente ela tem marcado. Agora observe outro papel que está com valor inflacionado, que é bom a gente capturar na venda. Por isso que não é bom a gente vender aqui. Ó, eu vou abrir VEG aqui, ó. Ó, historicamente ela é 29,36. Olha quanto é que está hoje. 52. E durante o dia chegou a bater muito mais que isso. Então você pega essa vol alta, vende um negócio caro, pega esse dinheiro e financia uma outra operação barata. Assim você vai jogando, né, na tua Mas carteira. é bom você ter falado sobre volatilidade. Pessoal, uma regra de mercado, volatilidade alta é para você vender. Perfeito. Volatilidade baixa é para você comprar. Então, o que ele está falando aqui, por que ele vendeu a VEG? Porque parece que a VEG se movimenta pouco, né? Parece que ela não tem volatilidade, mas quando você olha aqui no que ele acabou de mostrar, ele mostra que ela saiu muito da média histórica. Então, ela tem uma média histórica e ela destoou, você tem mais prêmio nas opções. Então, se você tem mais prêmio, se você comprar, você vai comprar prêmio. Então, não faz sentido que vai corroer depois sua rentabilidade. Então, quem vende esse prêmio, né, tem mais vantagem, recebe mais capital. E com esse capital, ele compra uma ação que tem o quê? Uma volatilidade que já está próximo da média. Ou seja, não vou comprar com opção cara, né? Você não vai comprar uma opção inflacionada. Inflacionada, Não vai comprar caro. E é bom você sempre levar em consideração isso com relação ao preço, porque se a gente poderia fazer essa operação aqui tudo em VEG, mas a possibilidade de ganho é melhor lá. Sim. Você vai ganhar mais, então... Que ela vai corroer as duas aqui, né? Lá Sim. não, você está com volatilidades diferentes. Sim, não se prenda em um ativo só, se você estiver vendo dois em direções diferentes. Então tem várias formas de você tirar dinheiro do mercado e colocar num direcional que pode ser positivo para você. Gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Vai aparecer 2 vídeos para vocês aqui no final, em cima da cabeça do Rodrigo, aqui outro aqui, para você aprender comigo um pouco mais sobre opções. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!